Olá, seja bem-vindo ao programa Frente a Frente aqui na sua TV Mogi News, no canal 15 da NET. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre economia criativa, sobre arte, sustentabilidade, assuntos que com certeza você vai adorar. Tem uma convidada muito especial que tem uma história com Mogi das Cruzes, mas mora em São Paulo, desenvolve um projeto em Sergipe, verdade, lá no Nordeste, e é a doutora Renata Piazzalunga. Ela é mestre, doutora e cofundadora do Instituto de Pesquisa de Tecnologia e Inovação. Você vai entender o que é o IPTI, além de pesquisadora. É um prazer recebê-la, doutora Renata. Prazer tê-la aqui em Mogi, viu? Obrigada, eu que agradeço o convite, tão gentil de vocês. Primeiro, dizer o seguinte, né? Eu sei que você fez arquitetura e urbanismo, e contar um pouquinho de como começou essa sua trajetória, que acabou saindo, né, numa arte sustentável, que a gente vai chegar nesse assunto. Como começou na sua trajetória a arquitetura, doutora? Então, desde pequena, tem relatos da minha mãe que eu ia à casa das pessoas com 2 anos e eu olhava e falava que precisava de um pintor naquela casa. Então, eu acho que esse olhar estético do arquiteto sempre esteve comigo. Nasceu com você? É, nasceu comigo. E eu entrei para o primeiro ano muito cedo, com 5 anos. E na faculdade eu entrei com 16 anos. Nossa. E já tinha certeza que eu queria fazer arquitetura. E entrei na USP de São Carlos, e a USP eu acho que foi aí que formatou esse perfil tão diverso, tão diferente de um perfil de um arquiteto tradicional como que eu tenho. Porque a partir do momento que eu terminei a graduação, fui fazer pós-graduação, mestrado e doutorado, e o próprio conceito da Universidade de São Paulo, assim, ela forma profissionais, hoje eu não acompanho mais como que é o currículo, mas naquela época a gente praticamente eles formavam pesquisadores. Então, assim, o curso de arquitetura, vários dos meus colegas hoje são professores, pesquisadores. Então, esse direcionamento para a pesquisa, eu acho que ele deu essa amplitude e essa possibilidade de juntar 1000 coisas que aparentemente são diferentes, mas que permeiam a visão do arquiteto em tudo. E como é que você chegou a Mogi das Cruzes? Sua história com Mogi passou quando? Eu vim para Mogi em 1997, quando veio uma equipe de professores para a UMC que estava se implantando a pesquisa na universidade. Então, eu venho junto com essa leva e comecei a trabalhar na universidade. Primeiro, eu comecei a trabalhar na Universidade de Brás Cubas, dando aula na arquitetura. Depois, fui para a Universidade de Mogi, onde eu também trabalhei como pesquisadora e dei aula no curso de arquitetura e design. E acabou fazendo muitos amigos por aqui, né, doutora? Muitos e queridos até hoje. É uma cidade que recebe as pessoas de forma maravilhosa. Quando que você, lá para 2003, foi ser cofundadora de um IPTI, que é um Instituto de Pesquisas de Tecnologia e Inovação? O que é o IPTI? O IPTI, na verdade, quando eu estava na Universidade de Mogi das Cruzes, a gente fazia pesquisa de forma transdisciplinar, isso é comum nos centros de pesquisa. E conhecíamos muitas pessoas, pesquisadores de áreas diferentes, que tinham como um viés comum a tecnologia e inovação. Desses pesquisadores, eu e Saulo Barreto, que é um dos cofundadores do IPTI, começamos a formular uma ideia que a pesquisa científica ela poderia se tornar uma prestação de serviço, assim como ela poderia estar mais próxima das comunidades. Então, existia essa ânsia, essa vontade, expectativa nossa em sermos pessoas que fizéssemos do nosso saber fazer algo que tivesse uma interação direta com as pessoas, com a vida, com as comunidades. E nos angustiava muito ficarmos presos a laboratórios simplesmente. Vocês queriam ir a campo. A gente queria ir a campo. E também com essa possibilidade de fazer da pesquisa um business, né? Nesse sentido de ser a nossa prestação de serviço, então aquilo que a gente sabia fazer da vida e que gostava de fazer, pudesse expandir os canais de negócio para isso. E não simplesmente ter aquelas fórmulas tradicionais, onde você é pesquisador ou você está ligado a um instituto já que tem está constituído, ou você ir para a universidade. Então, a gente queria também, acho que tinha um viés empreendedor nas pessoas que estavam ali naquele momento juntas, e formamos o IPTI. E como começou esse trabalho, né? Você tinha essa vontade. Como vocês começaram a falar, nós vamos agora solidificar o trabalho, fazer virar mesmo a mão na massa?
tudo começou com um plano de negócio. Um plano de negócio onde a perspectiva era para submetê-la à incubadora de tecnologia da USP de São Paulo. Então, nós formulamos um plano e submetemos, fomos aprovados, e aí ficamos na incubadora de tecnologia ao longo de 1 ano. O prazo das empresas que estão iniciando, que permanecem incubadoras, geralmente é de 2, 3 anos. Só que na nossa vida sempre as coisas aconteceram de forma totalmente irreverente. E quando a gente estava na incubadora, fazia uns 7, 8 meses, nós fomos procurados pelo Ministério da Cultura, que na época estava começando a implantar o programa Cultura Viva. E precisava de uma instituição de pesquisa com as características e competências do IPTI para tocar as ações do programa da cultura digital dentro do programa Viva, Cultura Viva. Então, com isso, nós fomos contratados pelo Ministério da Cultura e começamos a implantar as ações de cultura digital no Brasil inteiro. O que é a cultura digital, doutora? Cultura digital é um universo que a gente está inserido hoje. Então, assim, você saber Tudo, né? trabalhar com as várias mídias, né, e de forma multimediática. E dentro do programa Cultura Viva, a cultura digital, ela entra como uma possibilidade de você disseminar as culturas locais, né? Então, por exemplo, você tem uma expressão de caboclinhos, como tem lá no Nordeste. Então, aquelas pessoas, elas, através de um edital público, elas poderiam se vincular como ponto de cultura. Essas culturas, que são expressões genuínas da cultura brasileira, mas que até então eram periféricas em termos das instituições brasileiras de fomento, nunca conseguia recurso. Com esse programa Cultura Viva, elas passam a ser reconhecidas com a possibilidade de entrarem para uma rede chamada Cultura Viva e receberem recursos do governo federal. E a partir daí, cada também ponto de cultura, como era chamado, que se vinculava a essa rede, ele recebia um estúdio multimídia, onde ele tinha câmera, ele tinha estação para gravação e produção das mídias para a propagação daquela cultura que ele fazia. E aí, com isso, vender, ter recurso, gerar um negócio, fazer disso um empreendedorismo. Vocês levavam toda essa estrutura para essa comunidade? Nós levávamos esses kits multimídia e implantávamos os softwares, que era tudo software livre, Linux, e a gente dava oficinas formativas. Então, assim, meta-reciclagem, desmontar computadores que são de doações de empresas que estão sempre reciclando, e a partir de computadores que estão totalmente, assim, sem valor comercial e obsoleto, mas você monta, desmonta, conhece como que funcionam os sistemas e monta outras máquinas que para aquela população ele teria uma serventia. Olha que interessante. Então a gente fez isso ao longo de 3 anos, ligados ao Ministério da Cultura. Com isso a gente foi meio que obrigado a sair da incubadora, porque a escala do IPTI tomou outra dimensão, né? É verdade. E aí a gente começou, mudamos para a Avenida São Luís, em São Paulo, nosso endereço era lá, a sede do IPTI. Isso foi até 2009, até que em 2009 a gente faz uma outra mudança com a instituição sendo sediada em Sergipe, no território sul do estado de Sergipe, na cidade de Santa Luzia do Itaim. Que é uma mudança assim drástica. Você sai daqui para o Nordeste, né, para um lugar muito diferente de São Paulo, né, dessa metrópole. Como foi essa mudança? Como é que foi esse convite para mudar? Na verdade, ele não foi um convite, ele sempre foi mais um desafio colocado dentro da instituição, né? Porque quando a gente ainda estava na incubadora, eu costumo dizer que arquiteto, quando tem espaço livre ou tem tempo livre, começa a criticar tudo, analisar e desenvolver novas ideias. E quando o tempo logo inicial que a gente estava na incubadora, eu comecei a perceber como eram os processos, as dinâmicas de inovação das outras empresas que entraram com a gente, os meus colegas, né, que estavam tentando se consolidar como empresários ali na incubadora. E o que eu percebi que os processos de inovação no Brasil para micros e pequenas empresas, eles são muito complicados. Se você fica dentro de uma incubadora 2, 3 anos, depois você sai com um produto que inicialmente era um produto de inovação, e aí você ainda vai tentar colocar aquele produto no mercado, uma linha de produção, então isso vai no mínimo 5 anos, sendo um produto muito de sucesso, demorado. ele já não é mais um produto de inovação. Com certeza.
E aí eu comecei a criticar isso e fazer alguns exercícios mentais do que poderia ser, como seria um processo ideal de inovação. E cheguei à conclusão, até pela minha vertente como pesquisadora, que a inovação ela seria, se constituiria a partir do modelo ideal se interagisse arte, ciência e tecnologia. E esbocei um primeiro modelo do que seria o The Human Project, que é um modelo de desenvolvimento sustentável capitaneado pelo IPTI. A partir desse documento que eu fiz inicial, esse esboço, quando foi em 2003, nós trouxemos um grupo de pesquisadores europeus e americanos que faziam parte da nossa rede de pesquisa, primeiro para Mangue Seco, seduzindo-os no final de semana na praia, onde a gente fez um brainstorm e as coisas apareceram de forma mais solta. Mangue Seco, só para a gente fazer um adendo, né, onde eles filmaram Tieta, não é? Exatamente. Que é aquele cenário maravilhoso. Que faz a fronteira com Sergipe ali na do Bahia. Ladinho, né? Lá do ladinho, é verdade. E aí esses pesquisadores vieram ao longo de um final de semana em Mangue Seco, nós fizemos um brainstorm com aquela paisagem que lindíssimo, era bastante sedutora, as pessoas ficam mais soltas, mais criativas. Nem me fale. Né? E aproveitamos essa rede que a gente tinha, uma delas era a diretora do Arts Council de Londres, outra era editor-chefe da revista Leonardo, que é uma revista publicada pelo MIT de arte e tecnologia, uma das principais do mundo. Então eram pessoas... Todos os tops. E eram pessoas que estavam muito antenadas com aquilo que a gente estava falando e tinham assim um status para discutir um modelo que era muito inovador. E aí, com isso, depois desse final de semana, nós passamos uma semana em Sergipe, em Aracaju, formulando um documento que a gente deu o nome de The Human Project e que também são as bases de atuação do IPTI na área de desenvolvimento sustentável. Então, a partir daí, a gente, em 2006, 2007, esse documento está pronto e começou a direcionar todas as ações do IPTI, inclusive a escolha e a identificação nossa pelo território sul de Sergipe para fazer de lá um piloto desse modelo. Por que escolheram logo esse lugar? Como foi a escolha? Então, inicialmente a gente pressupunha, a minha expectativa é que a gente começasse a trabalhar em áreas degradadas de grandes metrópoles, por exemplo, como São Paulo. Eu previ que a Cracolândia seria um lugar ideal para a gente trabalhar. Só que depois de algumas iniciativas nossas de procurar lideranças locais, governo local, nós percebemos que existiam outros projetos para aquela região. Um dos pesquisadores do IPTI, ele vem de Sergipe. Ele já estava em São Paulo, morava há 20 anos, mas como todo bom nordestino, com aquela expectativa de voltar um dia para sua terra e com essa volta também levar alguma coisa daquilo que tinha aprendido. Fazer a parte dele, né? E que tinha construído. De responsabilidade social, na verdade. Exatamente. Né? E essa pessoa, o Saulo Barreto, ele sugeriu que a gente fosse a Sergipe e começasse a prospectar ou olhar para lá. A princípio isso pareceu muito estranho, porque significava um deslocamento, uma logística muito complicada para todos os pesquisadores do IPTI. Mas nós fomos, depois de um tempo, para lá e começamos a prospectar, olhar áreas a partir de alguns critérios que a gente tinha elencado, como, por exemplo, uma região que tivesse um dos menores IDHs do estado. O Índice de Desenvolvimento Humano bem pequeno. Bem pequeno. Vocês começaram a olhar assim, os lugares mais difíceis mesmo. Exatamente, onde as situações eram mais caóticas, né? E aí a gente identificou Santa Luzia do Itaim. Santa Luzia do Itaim. Só para as pessoas entenderem, é perto, distância, né? Uma cidade que fica próxima de Aracaju, em Sergipe. Sim. Só para as pessoas se localizarem, porque muita gente não sabe onde é. Né? Fica mais ou menos 1h30 de Aracaju, da capital em direção ao sul do estado. Então esse foi o lugar que vocês escolheram. Quantos habitantes tem aí? Tem 13.500, mas como as pessoas devem saber, você que tem as origens em Estância, Minha mãe é de Estância. O estado, a sede tem 3.500 habitantes e os outros estão espalhados por vários povoados. Então, você tem povoados que tem 300, 400. Então, você tem uma logística muito complicada. Totalmente diferente do que a gente conhece. Do que a gente tem, uma geografia no estado de São Paulo, por exemplo. Doutora Renata parou aí para falar, daqui a pouco, depois do intervalo comercial, o que é o artesanato de verdade com top e marca.
Você vai entender melhor depois do intervalo comercial. Não saia daí. Estamos apresentando Frente a Frente. Voltamos a apresentar Frente a Frente. Voltamos com o programa Frente a Frente aqui na sua TV Mogi News, especialmente hoje falando de projetos com sustentabilidade, olhados pelo olhar de um instituto de pesquisas de tecnologia de inovação desenvolvido no Nordeste. Aliás, nos rincões do Nordeste, não é, doutora Renata Piazzalunga? Sim. Doutora, quando você fala para mim em artesanato, a gente já tem aquela visão assim, é baratinho, aquele hippie que vende ali na esquina, na praia, né, naquele lugar alternativo. Uhum. Vocês pegaram o artesanato e transformaram em quê? De uma grife praticamente, não é? Como que foi essa transformação? Queria que você contasse para os nossos telespectadores. Sim, na verdade, essa questão do artesanato, foi um dos projetos que eu coordenei, concebi, implementei e coordenei em Santa Luzia do Itaim, que é um projeto na área de economia criativa para a geração de renda para a comunidade. Então, Quer dizer, você chegar num lugar muito pobre, falaram, vamos pegar a economia criativa, gerarmos renda e trazemos realmente uma cara para esse projeto. Exatamente, a economia criativa como um veículo para você desencadear uma geração de renda local ali. Bacana. Então, o que aquele município tinha de economia? Ele tinha a pesca e o artesanato. Só, mais nada. Vivia disso. Isso é o que move. A pesca, de certa forma, quer dizer, é uma coisa que se sustenta, porque pega e vende à tarde o peixe, né? E o artesanato, quando eu comecei a identificar, não tinha nenhuma atividade consolidada e nenhum artesanato de tradição e nada que justificasse chamar que aquilo era artesanato. O que você tinha era manualidades. Com isso, eu formulei um projeto, submeti ao BID, ao Banco Interamericano de Desenvolvimento. O projeto foi aprovado e comecei a trabalhar a geração de renda através do projeto denominado Cultura em Foco. O objetivo desse projeto era formar pessoas, artesãos, pescadores, quem quisesse, a partir de uma triagem que a gente fez, numa atividade profissional com base no artesanato e estabelecer uma organização coletiva ao longo do projeto, que a gente optou por uma associação, depois de algumas análises do nível de desenvolvimento daquele agrupamento ali que a gente tinha formado, e colocar os produtos, desenvolver linhas de produtos e colocar no mercado. Isso tudo dentro de uma comunidade extremamente carente, que não tinha tradição nenhuma. A minha perspectiva é que gerasse produtos de design contemporâneo com inserção de técnicas artesanais voltados para mercado de luxo. Nossa, você fala, olha que bonito você falar de artesanato, que você queria que virasse o quê? Que virou, na verdade. Como é que é o nome? Eu chamo de produtos de design contemporâneo com inserção de técnicas artesanais. Olha que nome lindo. Isso já é chique, né? Já é luxuoso. Como que você conseguiu fazer essa mágica aí? Então, na verdade, a mágica, ela é através desse veículo, desse instrumento da economia criativa, que é você olhar para aquilo que a gente chama ativos materiais e imateriais que existem ali. Então, essas pessoas... Na comunidade para você transformar. Tudo começou com o levantamento iconográfico que foi feito. Então, foi feito tanto em Santa Luzia do Itaim, quanto os demais municípios do Território Sul, que são 11 municípios. Em Santa Luzia, esse levantamento foi feito em nível micro e nos outros nível macro. Eu contratei um grupo da Universidade Federal, um professor doutor, com equipe de alunos que foram a campo, para fazer o levantamento. Então, o que eles têm de tradições, de arquitetura, de simbolismos, de significados, da religiosidade daquele povo, matérias-primas, porque nenhuma cultura ela é destituída de tudo. Então, isso é um erro que a gente tem, pensar, né? Não é porque eles são miseráveis do ponto de vista econômico que eles têm outras riquezas escondidas. Então, a economia criativa, ela vem para enaltecer essas riquezas e as riquezas humanas daqueles indivíduos, aquilo que os rodeia. Então, olhando para isso, eu descobri, por exemplo, que eles tinham uma abundância de matérias-primas.
vegetais, como as fibras das palmeiras e dos capins. Aí, com essa matéria-prima, a gente começou a desenvolver linhas de produtos. Então, persianas maravilhosas, sofisticadíssimas, luminárias sofisticadas. Hoje tem uma linha de revestimento que serve para papel de parede, cabeceira de cama, enfim, N aplicações no setor da decoração. Depois também eu comecei a desenvolver com alguns designers de São Paulo, esse foi com o Estúdio Nada Se Leva, uma linha de tecidos, porque como você sabe, no Nordeste qualquer mulher sabe bordar, qualquer uma, pintar, costurar. Então tinha esse grupo de pessoas assim, ociosas ali, latentes, como uma possibilidade de geração de renda que eu queria muito trabalhar, mas que o recurso desse projeto específico tinha ido para uma tipologia, que seria a tipologia carro-chefe que eu tinha escolhido, que eram as fibras vegetais. Mas eu consegui seduzir esses designers amigos meus pela causa, e eles generosamente fizeram uma releitura de uma técnica que é fantástica, né, que são os fuxicos. Então, o fuxico, que é um trabalho, em geral, feito com resto de tecido, e que eles fazem de uma forma grosseira, cada uma das peças, eles reduziram, então, os fuxicos são microfuxicos. Pequenininhos, assim. Eles têm 1,5 centímetros de diâmetro, depois de pronto. Introduzir uma padronagem europeia, o pé de coque, pé de pulo e tatã, que uma delas é uma padronagem Chanel, e as peças que eles fazem de várias cores, de restos, sempre com uma composição de 2 cores, a primeira linha que a gente lançou. E com isso a gente gerou mantas, que são usadas em sofás, almofadas, e foi um produto de luxo que estourou, porque os fuxicos, que eram um trabalho mais grosseiro, se tornaram verdadeiras rendas. Nossa. Então virou um produto top. Virou um produto de luxo, onde a gente comercializa só para tanto os fuxicos quanto os produtos derivados das fibras que a gente trabalha, a gente inseriu só em mercado de luxo. Então todos os produtos dessa comunidade hoje estão inseridos em mercado de luxo. Onde vende, por exemplo? Por exemplo, a Conceito Firma Casa, em São Paulo, que é uma loja da Gabriel Monteiro da Silva. Que é só para rico, diferenciada. Né, doutora? Só para rico, né? Não é verdade? É mercado de luxo. Mercado de luxo, né? Onde mais vende? Eu sei que sai na Casa Cláudia, tudo coisa assim bacana, Sim, a gente né? vende, hoje os produtos, eles estão em aproximadamente umas 20 lojas no Brasil, e todas lojas com esse padrão de consumidor, voltado para o mercado de consumidor classe A e B. Isso porque não é nenhum snobismo ou preconceito em relação, mas é porque com essa é a forma que a gente consegue ter os produtos um alto valor agregado e fazer com que a artesão tenha dignidade viva daquilo. E consiga gerar realmente renda. E consiga gerar renda para ele. Né? Porque no dia a dia desse cidadão, quero que você fale o outro lado. O que mudou na dignidade humana dessas pessoas? Então, os projetos do IPTI, os projetos que trabalham, todos voltados para desenvolvimento sustentável, a tônica deles e o que a gente, a mim, pessoalmente, o que mais me toca e que mais me satisfaz em termos de resultados é o capital humano. Então, o capital social, né? Então, esse projeto, assim como os demais, a primeira coisa que a gente faz é o que a gente chama de linha de base do projeto. Então, a gente mede esses indicadores. Então, por exemplo, lá uma das coisas que aí aplicam os questionários, tem toda uma metodologia para isso. Com certeza, né? Acompanhando de perto, né? Sim. Ainda mais um projeto reconhecido como esse, né? Que depois a gente mede também ao longo do projeto, né? Sim. Esse, no caso, ele teve mais 2 medições, ao meio e ao final do projeto. Certo. Então, uma das coisas, por exemplo, que mais eu fiquei satisfeita, né, como coordenadora do projeto, uma das artesãs, por exemplo, dizia que ela achava que ela não prestava para nada. E ela descobriu o valor que ela tem. Né? Os maridos desestimulam muito a participação das mulheres, porque saem de casa e querem que as mulheres estejam sob controle. E aí diziam que elas não iam conseguir nada com isso. De repente, aquelas pessoas, o rosto delas estampado nas revistas mais importantes do país de decoração, como os produtos são para decoração. Então, Casa Cláudia, jornais, enfim, documentários, televisão.
E elas, então, essa declaração do capital social, porque ali, quando eu fiz a linha de base, por exemplo, uma das coisas que se perguntava, você tem amigos? Não, ninguém é amigo de ninguém. Então, o nível de desconfiança muito grande dessas comunidades, porque elas são muito exploradas, tanto por pessoas externas que vêm à comunidade, quanto pelos próprios iguais. Então, há uma relação de sofrimento em relação à vida e dificuldade que leva a muitas explorações. E muitas pobrezas, né? Tipos de pobrezas. Sim. A intelectual, a social, a cultural, Sim, não é, doutora? sim. Agora, doutora Renata, esse cidadão, né, que virou mais cidadão ainda porque tinha sua renda, conseguia ganhar o seu dinheirinho? Antes do projeto? Antes não. Antes aí depois, eles vivem em situação de extrema vulnerabilidade, vulnerabilidade. E agora, felizmente, assim, um dos nossos clientes atuais que eu fechei o contrato até a semana passada é a Tokstok, que vai comprar super loja. E que garante o fluxo de produção. Sim, então, isso é enorme, né? Então esse era meu objetivo. Né, que garantisse um ciclo produtivo para eles, aquilo que pague as contas. Exatamente. E dê, né, porque com essas lojas de mercado de luxo, você tem que estar continuamente lançando novidades. Sim. Então, isso também requer um processo inovativo constante ali. Que é uma marca, por exemplo, da Tokstok, sem fazer publicidade para eles, né, propaganda e tudo mais, mas eles têm isso, né? Tem muitas coisas que você não vê em outros lugares, né? Exatamente. Você vê lá, né? Eu sei porque eu sou uma consumidora deles. E você vê muita coisa diferente na Tokstok, né? E quanto que por exemplo, fala um exemplo, né? Que a gente não está aqui para falar de números, mas, por exemplo, eu não ganhava nada, essa mulher, por exemplo, quanto que ela consegue tirar por mês, assim, numa média? Então, a perspectiva que a gente tem hoje com essa consolidação de mercados é que eles cheguem a R$1.000 cada um mensal. Nossa, que para eles é um salário, assim... Sim. Fantástico. Sim. Nos rincões do Nordeste. Né? E a assiduidade desse salário, todo dia do mês, um mês certo, você saber que você vai ter uma renda fixa. Mas que projeto bacana, não é, professora? Né, doutora? Quando a gente fala assim, levar dignidade para as pessoas, né? Através desse instituto, por exemplo, que você é uma das cofundadoras e toma, inclusive você vai para Sergipe todos os meses, não é? Sim, passo uma semana, agora passei 20 dias, por exemplo, lá. Passou 20 dias lá direto. Assim, como que a gente faz para ajudar melhor? E aí eu falo em ampliar, né? Claro que nós não temos tantos institutos assim com essa qualidade de trabalho, mas como é que a gente faz para ajudar outras comunidades? Quando você diz a gente, são as pessoas comuns, da comunidade. As pessoas que têm um pouco mais de um voluntariado. De voluntariado, ou queiram ajudar melhor, né? Você vê, você estava numa incubadora, desenvolveu um belo projeto, vamos ajudar e gerar renda, né? Levar um pouco mais de dignidade. Quantas comunidades, não precisa ir muito longe não, né? Aqui na região mesmo a gente já tem, infelizmente, que precisam disso. Eu acho que se cada um fizesse uma atitude que fosse por dia, estaria fazendo muito, né? Porque, na verdade, a gente precisa fazer muito pouco para aliviar o sofrimento das pessoas. E que a situação da miséria era algo que eu nunca imaginava. Você não tinha tido contato direto assim, não, né? Eu conhecia dados de jornais, né? Como todos, em geral. E a gente não tem esse contato direto. Ou você conhece essa miséria urbana, que são os mendigos na região de São Paulo, por exemplo, no centro ainda onde eu moro, que tem uma proliferação cada vez mais. Mas mesmo assim é diferente, porque a pessoa que está ali, que é um mendigo no centro de São Paulo, ele tem possibilidades. Essas pessoas lá, naquelas situações mais adversas no Nordeste, sem saneamento básico, com um sol causticante, um calor que judia demais, e sem ter nenhuma infraestrutura local, sem uma economia que dê sustentação às suas vidas, é muito complicado. E vocês vivem, vocês que eu falo do Instituto, vocês conseguem um grande projeto, um grande patrocinador e parcerias, é assim que se faz? Sim, por esse viés de pesquisa, né? Então a gente está sempre submetendo a editais públicos. Então a gente tem editais ou instituições, autarquias, por exemplo. O BID foi um desses, que é um banco interamericano, né, de desenvolvimento. Que é fantástico, né?
A gente faz muito também prestações de serviço para ministérios, como esse do Ministério da Cultura que eu falei. Além disso, temos os órgãos de fomento tradicionais de pesquisa, como FAPESP, CNPq, CAPES. A própria FINEP, hoje, ela é uma dos apoiadores de um grande projeto nosso lá. Comissão Europeia, nós como pesquisadores temos uma rede de participação em projetos europeus, já tivemos 3 projetos europeus de espectro Quer dizer, bastante amplo. Quando você tem bons projetos e trabalha de maneira correta, você consegue patrocinador. Sem dúvida. Eu quero parar aí para a gente voltar no próximo bloco para falar de sustentabilidade, essa palavra bonita que virou moda, e arquitetura, né? A professora, inclusive, a doutora, ela escreveu um livro sobre a virtualização da arquitetura e eu quero juntar tudo isso no próximo bloco para você aqui na TV Mogi News. Não saia daí. Estamos apresentando Frente a Frente. Voltamos a apresentar Frente a Frente. Voltamos com o programa Frente a Frente aqui no canal 15 da sua NET com a doutora Renata Piazzalunga, falando agora sobre sustentabilidade. Essa palavra parece meio mágica, né? Mas as pessoas vêm falando de sustentabilidade, mas muitas vezes também não sabem o que é ser realmente sustentável. Eu vou perguntar para a doutora, sustentabilidade, né? Olhando pela arquitetura, pelo empreendedorismo, que vocês com este instituto estão levando o empreendedorismo para a vida das pessoas. O que é sustentabilidade olhando por esse ângulo? Eu acho que sustentabilidade é toda ação que você olha através de um olhar sistêmico. Então não adianta, por exemplo, desenvolver um projeto como esse de geração de renda, trabalhando no artesanato, se eu cometo um crime ambiental, por exemplo, ou se eu faço com que as pessoas, os artesãos envolvidos no processo, eles tenham uma atividade que é exploratória, ou que sacrifique muito fisicamente essas pessoas. Então, eu acho que sustentabilidade deveria ser um conceito muito fácil de se entender, porque eu acho que é viver de forma sistêmica e em equilíbrio com a vida e com o seu meio e com as pessoas que estão ao seu redor. Esse material que vocês utilizam, por exemplo, para esse projeto, nada disso é retirado da natureza sem ter um olhar para aquele meio ambiente. Não, inclusive, assim, uma das coisas que a gente teve ao longo da formação deles foi um especialista em técnicas de manejo. Então, por exemplo, um dos materiais, que é o junco, é um capim que dá em áreas alagadas. Aquilo, da noite para o dia, você vai lá, corta. Uma das declarações deles assim, antes a gente não sabia para que essas coisas serviam, punha fogo tudo isso, só servia para dar trabalho para a gente. Não sabíamos que fibras tão lindas dessas eram capazes de produzir esses produtos, né? Esse é um outro olhar, né? Um outro olhar. Para um capim que não servia para nada. Então assim, não tem nenhuma ação de impacto ambiental, muito pelo contrário. É em equilíbrio total entre as pessoas, a natureza, o meio ambiente e um dos elementos que para mim é fundamental, o meio cultural também, de não agredir a identidade cultural daquela comunidade. Pessoa, isso é ser cidadão. sustentável. Como é que você enxerga hoje, doutora, a arquitetura, o urbanismo ligado a esse século XXI, com tantas nuances dessa sustentabilidade? Bom, a arquitetura sempre foi a minha paixão e, embora tenha me distanciado do fazer arquitetônico, a minha visão para tudo na vida é do arquiteto. Eu acho que as cidades, ao contrário do que as pessoas dizem que as cidades são fluxos de desenvolvimento de pobreza, eu acho que não. Na verdade, as pobrezas que estão nessas periferias das grandes cidades é que migram e acabam tendo essas complicações urbanas. Eu acho que a cidade, ela é um lugar sem volta para nós. E toda a relação de conforto, ela está na cidade. Então, o que se falta, o que precisa e é necessário é estabelecer condições para as vidas das pessoas. Eu acho que é muito mais um problema econômico do que urbano. Porque o urbanismo ele se resolve a partir do momento que você não tem estratégias cruéis de mercado, de negociação, de economia, enfim. Eu acho que o urbanismo e a arquitetura, eles estão aí para introduzir a beleza e a organização do espaço público e do espaço privado. Hein? E quando você pega duas realidades como essa, né? Você em São Paulo desenvolvia projetos aqui, né? Tudo ali no centro, tudo muito perto, e você vai lá para o Nordeste, numa outra realidade. O que muda na vida dos pesquisadores como você?
Para mim mudou tudo, mudou o meu olhar sobre a vida, porque eu sou uma pessoa que eu sou extremamente cosmopolita. E eu, quando vou para uma cidade do interior, começo a ficar angustiada e querer voltar para aquela turbulência urbana. Porém, o que me move e o que me faz estar lá, como eu fiquei agora 20 dias inserida numa comunidade muito pobre, sozinha, que é muito difícil, os finais de semana lá você não tem o que fazer, é a causa. E assim, a causa do meu projeto, dos projetos que eu toco, meu objetivo e a relação que se estabelece com as pessoas. Porque lá me deu a oportunidade de olhar mais de perto as pessoas, quem elas são. E conviver com elas. E conviver, coisa que em São Paulo, na maioria das vezes, você não faz. O seu tempo é muito sempre uma dinâmica maluca, mal você encontra seus amigos e você nunca, nem sequer tem tempo para olhar o problema dos seus amigos. O tempo lá é diferente daqui, né? Completamente. Impressionante. Né? Quando a gente vai para o Nordeste, eu que conheço bem o Nordeste, a gente pensa nisso também, né? O tempo de São Paulo parece que é aquela correria sempre. E eles vivem de uma outra maneira, né? Exatamente. Mas lá me deu esse tempo do olhar para as pessoas e eu descobri que isso é necessário e como fazer. O que te levou a editar um livro chamado A Virtualização da Arquitetura? Esse livro, na verdade, ele resulta da minha tese de doutorado, que eu concluí em 2004, e nessa época eu estava interessada em estudar a relação entre espaço digital e espaço concreto. Como que o espaço digital, ele passando a ser uma possibilidade, um veículo de construção para o arquiteto, ele muda o processo de representação da arquitetura, a percepção do espaço e amplia as possibilidades de geração formal. De certa forma, indiretamente, hoje o que eu faço é essa relação entre espaço digital e espaço concreto, porque aquele cenário que antes era uma virtualidade na minha vida, que é o Nordeste, hoje tornou uma concretude. Na verdade, você acabou, depois de alguns anos, visualizando melhor, né, a sua tese, né? Apesar de ser uma pesquisa de ponta, uma coisa que está relacionada a design de interfaces complexas, ele tem essa relação com a vida que também é complexa. Então, esses termos, eles estão permeando os dois cenários aparentemente extremamente diferentes. Interessantíssimo. Vamos agora com a doutora Renata Piazzalunga para o Jogo Rápido. Vamos lá, um ídolo da doutora. Jackson Pollock. Vamos explicar para os nossos telespectadores quem é Jackson Pollock. É um pintor americano e foi um dos pintores que eu estudei na minha tese de doutorado, quer dizer, depois da minha tese de doutorado, que aparentemente ele tem uma obra que é totalmente gestual, mas tem uma construção matemática muito refinada. Um livro de cabeceira. Carta AD, do André Gotz, que fala? Que é uma história de amor. É um escritor que a mulher, quando tem uma doença, e é uma história verídica do escritor escrevendo sobre essa mulher com uma doença degenerativa. E aí ele começa a dizer o quanto tem nele dela. Olha, que deve ser lindo, né? Maravilhoso. Você recomenda? Recomendo. Um filme, doutora? O Poderoso Chefão. Nossa, como as pessoas gostam desse filme, né? Ele é maravilhoso, ele esteticamente, né? A atuação dos atores, a história sedutora. Vários entrevistados meus já escolheram o Poderoso Chefão, que é maravilhoso, com certeza. Uma frase marcante. Todos os elementos para a sua felicidade estavam ali colocados, só faltou reconhecê-los, que é uma frase do Vermelho e Negro que eu gosto muito, porque eu acho que resume que é a vida da gente. Na maioria das vezes, todos os elementos para a nossa felicidade estão ali colocados e a gente não enxerga. Né? Faz todo sentido. Um exemplo de vida para você? Minha mãe, você também é original aí. Sua mãe? Minha mãe, Vilma. Vilma Piazzalunga, está viva. Mora em Alfena, sul de Minas Gerais. Morava em Petrópolis até um mês atrás, se mudou. Mas é uma pessoa que tem uma força, que tem uma generosidade para com o outro, assim, está sempre circundada por pessoas e faz questão disso. Bacana. Um hobby? Um hobby é cinema. Adoro cinema. Cor preferida? Preto. Dia ou noite? Noite. O que você faz nas horas vagas, doutora? Leio, ouço música, encontro os amigos. Sou boa em... Complete a frase. Administrar. Administrar. Sim. E você é péssima em...
Passar roupa. Passar roupa ninguém merece, né, doutora? Fala a verdade. Não devia existir roupa amassada. Não deveria existir necessidade de passar roupa, né? Verdade. Tem uma amiga minha que só compra roupa que não precisa passar. Essa é Eles esperta. tecidos molinhos, assim, que não precisa estressar, com certeza. Tem uma lembrança da infância, doutora? Tenho, a jabuticabeira do quintal da minha casa. Que era? Em Paraíso do Norte, Paraná, que eu morei lá dos meus 2 anos de idade aos 10. Nasci em São Paulo e fui pequena com os meus pais. Nossa, então, você já morou em muitos lugares também, né? Já morei. Já teve a sua história aqui em Mogi das Cruzes. Já estive em São Carlos, enfim. E foi andando por aí. Agora foi parar no Nordeste. No Nordeste e São Paulo. Também. O esporte, doutora? Não tenho, não gosto. Nenhum? Não tenho Não nenhuma gosta de relação nenhum com esporte. Nunca praticou nada? Sempre fui sedentária, preguiçosa, não. Sério? O que você mais curte na internet? Sites de arquitetura e de moda, adoro. Nas minhas horas vagas é o que eu gosto de fazer. E como pesquisadora não tem coisa melhor, né, do que Aham. você ter um universo, né? Sim. Eu imagino. Um lugar, doutora? Um lugar, pode ser mais de um, tem vários, Pode. mas eu diria Londres, Istambul, Capri. Você conhece muitos lugares no mundo? Alguns, o mundo é muito vasto, tem muita coisa para conhecer ainda. Esses são alguns que São você alguns gostou. preferidos. Bacana. Um sonho. Que a Felícia, a marca comercial que eu estou consolidando de design para inovação social, que ela se torne a maior marca do mundo de design para inovação social. A Felícia, que é essa marca. É uma empresa comercial que eu criei para vender os produtos de design contemporâneos, com exceção de técnicas artesanais. Você quer que ela se transforme na marca Quero que ela se internacional. transforme a maior marca de produtos de design para inovação social do mundo. Bacana, hein? Que sonho bacana, hein? Gostei. O que você não suporta nos outros? Falta de caráter. O medo de quê? Tem medo de alguma coisa? Avião, tenho pânico. E como é que vai todo mês para o Nordeste? E viajo muito. E quanto mais eu viajo de avião, mais medo eu tenho. Sério? É que eu não posso me paralisar, né? Mas tenho pânico de avião. E você, como é que você faz? Quais técnicas você utiliza? Tem uns amigos meus que tem umas técnicas, um conta, outro bebe no avião. Tem um que enche a cara no avião. Você não enche a cara quando eu não, tenho né, uma doutora? pessoa conhecida ao lado, um consultor, um amigo, eu seguro na mão. Então eu você já segura na aviso. mão. E se você não conhece a pessoa, você pega na mão Se eu da não pessoa? conheço, não. Nunca fiz isso, Não. mas às vezes dá vontade. Então você não assiste filme que avião cai? De forma alguma. Nem vejo, às vezes alguém fotografa avião no ar e com nuvens, turbulência, o céu Você tá preto, fora. eu não vejo, me Tô recuso. fora. Tem mania de quê, doutora? Mania de organização. Sou perfeccionista. Organiza tudo. Aham. E você, como mora sozinha, deve ser tudo organizadíssimo. Extremamente. E os horários também? Não, com horários eu não tenho só na rotina. Tenho mania de organização das coisas. O Bacana. armário, por exemplo, do branco ao preto, em tonalidades. Ah, você é É daqueles que arrumam o rótulo das coisas? Sou. Ah, eu sei. Aham. Isso é muito interessante. Asa de xícara, tudo para Tudo direita. pra direita. Eu sei. Eu já conheço algumas pessoas assim. Aham. Eu quero pedir para a doutora Renata Piazzalunga deixar uma mensagem aos telespectadores, aos internautas, quem está assistindo a gente agora. Carpe diem. Viva o dia. É isso. Viva o dia e pronto. E pronto. Né? Como se fosse o último, na Como verdade. se fosse o último. Curtir a vida, né? O hoje, né? Exatamente. Eu acho que essa é a Carpe única diem, coisa acho que é a uma gente das tem. frases que mais mexem, assim, né? Quando a gente leva ao pé da letra, né, doutora? Exatamente. É verdade. E é isso que eu faço. Procuro fazer todos os meus Carpe dias. diem. Aham. Bacana, gostei. Doutora, você escolheu uma música muito interessante para fechar o programa, né? Não vou deixar de comentar, óbvio, né? Conta para os nossos telespectadores o que você escolheu para fechar o programa de hoje. Então, quando você me pediu para escolher uma música que eu mais gostasse, eu achei a pergunta muito difícil, que são várias. Mas uma das que mais me toca é o concerto de violoncelo para violoncelo de Elgar, Eduardo Elgar, que é um compositor inglês do final do século XIX e começo do século XX. Menina, você gosta de música clássica? Adoro. Sou uma frequentadora sempre que posso da USESP, adoro assistir concertos. Porque a gente não está muito acostumado aqui com pessoas assim com esse requinte de bom gosto.
Então a gente estranhou, né? A hora que vimos lá. Aham. Mas é lindíssimo, né? É. Lindíssimo de ouvir música clássica, né? É. Ela acaba tocando a gente. E esse concerto especialmente, assim, me toca. Bacana. Quero agradecer muito a sua participação Eu aqui que no agradeço. programa, dizer que o seu trabalho acaba virando uma referência, né? Porque a gente não tem tantos trabalhos como esses, né? Andei pesquisando sobre você e é muito interessante a gente poder mudar a vida das pessoas, não é verdade, doutora? Sem dúvida. E principalmente a minha. Quem mais muda e ganha sou eu. Eu agradeço a você, a TV Mogi, por esse convite, essa oportunidade de poder falar sobre o trabalho que faço. Obrigada. Seja sempre muito bem-vinda à TV Mogi News e, é claro, Obrigada. né, a terra que você já esteve aqui na UMC, na Brás Cubas, durante bastante tempo. Obrigada, viu, professora? Obrigada. Tá aí, então, a doutora Renata Piazzalunga com uma história de vida, uma vivência muito interessante. Eu espero que você tenha gostado, viu? Um beijo bem grande, obrigada pela audiência e pelo carinho de estar comigo. E eu volto no próximo programa. Um beijo e até lá!